Fala aí, meu povo lindo da internet! Seja bem-vindo ao podcast Sem Filtro! Fala aí, meu povo lindo da internet! Seja muito bem-vindo ao podcast Sem Filtro! Desde já vai deixando o seu like, como diz a minha filha, minha princesa aqui, tá trabalhando aqui como estagiária. Aliás, vem aqui, Valentina. Vem aqui, por favor, porque hoje é convidado especial, né? A gente tem um vozeirão, ele aqui, né? Olha para aquela câmera e fala pro pessoal se inscrever nesse canal. Como é que você fala? Vem aqui. Por favorzinho, se inscreva no canal do Pupinha. Nossa, no canal do Pupinha. É isso. Se inscreva nesse canal, gente. Beijo. É isso. Sabe, né? Porque aqui no Podcast Sem Filtro o conteúdo é de primeira. E, ó, eu tô mais do que... Tô aqui, cara. Eu vou falar que eu tô apaixonado pela voz desse cara, velho. É demais. Que vozeirão. Senhoras e senhores, ele que é âncora do jornal lá da Jovem Pan. Ele que vem galgando aí seu lugar ao sol, já trabalha lá há 9 anos. Começou lá, você era bem pequenininho, né, cara? Ô, novinho. Olha essa voz, olha, escutou essa voz aí, hein? Sem mais demandas. Senhoras e senhores, uma salva de palmas da produção. Você aí em casa, mamãe, levanta. Papai, levanta. Olha, esposa já, praticamente esposa. Levanta aí também e faça muito barulho para Vitor Brown. Oh, que é isso, valeu, Rodolfo. Que voz, que cara, recepção, que voz, valeu, Rodolfo. Imagina, voz, que é isso. Bom estar aqui com você, que honra, pô. Pô, fala mais, obrigado fala demais. mais. Eu vou Obrigado fechar o olho, pelo fala mais. convite. Que aí, agora me inibe, assim você me deixa encabulado. Que pô, voz, imagina. cara. Ó, um prazer te receber. Pô, obrigado mesmo, Rodolfo. Obrigadão pelo convite. Ele ficou tímido, velho. Ele ficou tímido. É. Pô, quem nasce com um dom desse aí, cara, é brincadeira. É bom, né? É legal. É um legal, barato, legal. é um barato. É uma coisa que... E eu demorei pra... Você tá falando da voz, é uma coisa que eu demorei, assim, pra perceber, assim, a potência, assim, ou pelo menos o que minha voz poderia fazer. Isso partiu mais de outras pessoas. A gente pode falar disso depois, assim, mas Sim. nunca foi uma coisa que eu, assim, percebi e falei, opa, vou... Sério Como, mesmo? por exemplo, você locutor, você alguma coisa, você cantor, você Sim. qualquer coisa que envolva a voz. Nunca pensei nisso. Naturalmente, algumas pessoas é que chamaram atenção para isso. Família. Hoje, no trabalho. No trabalho, pessoas lá da na Jovem família Pan. não tinha na família não tinha uma tia que falava, não, você tem que ser cantor. Não, tinha. o que tinha é que desde muito cedo, desde muito novo, sempre confundiram a minha voz com a do meu pai. Seu pai também tem um vozeirão ele desse. tem uma voz muito bonita também. Eu não vou dizer que é igual a minha. Não dizendo que a minha é bonita. Puta, que falta de humildade. Sem falsa modéstia. Mas assim, ele tem uma voz também muito bonita, eu acho, a voz do meu pai. E daí sempre, desde novão, assim, 12, 13 anos, já falavam que pela idade não era pra ter, né? Assim, uma voz tão adulta, digamos. Mas eu já Muito tinha a voz adulta, parecida forte, com a do né? meu pai. Então, aí... Mas ninguém novinho. falava pra você cantar. Ninguém falava. Mas você canta? Não, aí eu Toca tenho. violão? Aí não, Não, acho que não serviria. Ah, gente, Meu negócio... cara, se eu tivesse uma Meu voz negócio é modão, dessa... assim, sertanejo. Talvez combine, Então, quem sabe, não sei. Olha aí, cantar um sertanejão com essa voz e com esse Quem vozeirão aí, sabe, velho. Não sei, talvez. Que ia dar Será muito que ia dar certo. match? Não sei. Eu Será acho ia que dar um. tem tanto cantor ruim, cara. Tem tanta voz horrível, hein? Como é que é o nome daquele cara lá? O Bruno, tem o Bruno e tem o outro, o Marrone. Que isso, cara? O Marrone não dá, cara. Você sabe a voz do Marrone? Você nem conhece. Você não sabe a voz do Marrone? Como é que eu vou imitar ele aqui, tá? Ó, peraí, deixa eu pegar o tom de uma música aqui. Canta Seu uma música guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça com você. Passando nela. Que mal. É assim que tem o Bruno que canta muito e o Marrone com essa voz anasalada. Que isso, cara? Você canta de uma salva de palmas aqui, porque... Isso, não, esse talento Alô, não. som livre! Alô, outro selo aí. Vamos... Olha, vocês estão perdendo o talento aí, cara. Isso, longe disso. Criança, como que era a sua voz quando você era criança, assim? Porque a sua voz, aquele negócio da adolescência, entrou 11, 12 anos, sua voz mudou? Ou você sempre já teve um vozeirão? Agora que você está perguntando, eu não me lembro muito, assim, mas eu acho que uma coisa que... É o processo, né? Eu acho que sim, acho que foi amadurecendo. Eu sempre fui muito tímido, assim, eu sempre fui mais para, especialmente enquanto criança, assim, hoje em dia,
trabalho com isso, microfone, câmera não me intimida mais, mas acho que até uma altura ali de pré-adolescência e tal, aquela fase eu era muito tímido. Então acho que até uma coisa que influenciou. Acho que por eu ter a voz muito forte, assim, eu me retraí um pouco para não, sabe, não assustar, não ficar muito violento, agressivo no tom de voz. Você sabe como é. Por outros motivos, acho que você passar uma imagem de durão, agressivo, uma agressividade que não é involuntária. Continua, tá parecendo meu psicólogo. Continua, doutor. Então, acho que você entende o que eu tô falando, eu né, Rodolfo? entendo muito bem, cara. Eu entendo muito bem. A voz, às vezes, acaba chegando primeiro que a gente, falando antes do que... Mas você não lembra mesmo realmente como era criança e tal? Não me lembro, mas o que eu lembro é que eu sempre fui um pouquinho retraído, assim. Acho que a própria voz, o fato de fazer uma presença muito grande, você chegar no ambiente, começar a falar e todo mundo ficar quieto e te olhar, assim, me intimidava e me retraía ao mesmo tempo. Eu sei exatamente como é isso. E olha que minha voz é rouca, mas eu falo alto. Você tem uma presença, então você chega, Você também é alto. Falando em altura, você tem quanto de altura? Tenho 1,79. Não, você não tem só 1,79. Parece que você tem mais, cara. Na hora que você chegou, o Bruno falou, cara, como ele é alto. E você... eu acho que eu sou magrelão, daí parece mais, assim. Como eu sou muito magrinho, assim, magrelão, parece mais alto ainda. É porque eu tenho 1,93. Então, não. O que aconteceu essa semana, nós estávamos na redação. Nós vamos voltar ao assunto de criança já, só para não perder abrindo aspas aqui. E aí a Mel queria muito me apresentar você. Meu cara, você a Mel que é a produtora do Linha de Frente. Produtora do Linha de Frente. Minha amiga, um beijo pra você, Mel. Aliás, Mel, só tá acontecendo isso, lógico que ele quis, mas porque você também foi a grande causadora disso. A Mel é uma grande parceira minha lá dentro, uma amigona, assim. Sério, cara, que bom ouvir isso. Das melhores pessoas que eu conheci, assim, no jornalismo, nessa trajetória, é a Mel. Então, cara, ela é proativa, ela é bondosa, ela tem um bom coração, ela é demais, cara. Ela é demais. E aí, eu saí da sala da diretoria, né? Saí da sala da chefia ali. Você estava conversando com ela e você saiu, não sei se você foi na cozinha ou não, ela falou, peraí, Vitor, vem cá, te apresentar o Rodolfo e tal. Quando você abriu a boca para falar, eu tomei um susto. Eu falei, cara, que voz é essa, meu irmão? Que bom, né? Acho que é bom, né? Não sei. É ótimo, parabéns. Que bom, obrigado. Mas, já que a gente falou de infância, me fala, a sua infância foi toda na Vila Sônia ou não? Hoje você mora para aquela região. Eu moro ali. Eu sou daqui de São Paulo mesmo. Eu nasci e sou criado aqui a vida inteira, aqui em São Paulo. E eu, desde muito cedo, eu quis ser jornalista, assim. Você já sabia o que você queria, então? Eu sabia o que eu queria. Já estava posicionado. Isso é até uma vantagem, um privilégio, assim, que eu tinha em relação a outros colegas, amigos, assim, porque eu que não sabia. Exatamente, com uns 13 anos, 14, assim, eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu queria ser jornalista. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, mas eu gostava muito de assistir jornal, gostava muito de futebol, assim, às vezes eu gostava de narrar meu jogo no videogame, ou narrar meu jogo, assim. Pensava até em trabalhar com jornalismo esportivo, de repente. Lógico. Né? Então, quem sabe, né? Você só tem 26 anos. Você sabe que hoje eu não penso nisso. Hoje, acho que eu me apaixonei tanto. O Galvão Bueno se aposentou, cara. Tá. Tem uma cadeira aí, tem uma cadeira. Quem sabe? Tá 2026 é logo aí, ó. Então eu tinha essa clareza de que eu queria ser jornalista, né? E gostava muito de assistir televisão, de ler revista, ler jornal, assim, tudo que envolvia jornalismo. Você tá falando duas coisas. Você assistia televisão, jornalismo, já assistia os canais de jornal, via futebol e você também gostava de ler. Gostava de ler. Ler é um hábito que eu tinha lá atrás, que eu mantenho até hoje e... Como é importante ler. Então, é fundamental, né? Acho que para qualquer... Não só para comunicação, para jornalismo, acho que a pessoa que tem leitura, assim, que tem a bagagem... Melhor, né, exatamente. O vocabulário muda, muitas coisas. Isso, mudam. Exatamente. Eu tô sofrendo um pouco com isso nesse momento. Porque eu sempre fui de podcast, né, cara? A minha comunicação, eu sou da área de publicidade e propaganda. Nós, claro, sempre li, mas não com esse embasamento que é preciso hoje para você estar discutindo política. Ah, né? Sim. Então é bem diferente. Aí exige mais leitura. E acho que até... Depois a gente volta, mas estendendo parênteses, a gente até esquece o que tá falando. Mas isso eu sinto também. Acho que com o ritmo de vida que a gente tem hoje, com especialmente o celular, que a gente não desgruda o tempo inteiro, com redes sociais, acho que a gente está perdendo um pouquinho da sensibilidade. Eu sinto isso, pelo menos. Está cada vez mais difícil manter o hábito de leitura, o ritmo de leitura. Ou às vezes a gente transporta a leitura para a tela, né? Ou passa a ler,
mas ler online, ler texto em rede social, ler site, ler crônica, ler alguma coisa na internet. Mas o hábito de sentar, parar para ler um livro, para ler ficção, por exemplo. Lê muito resumo, né? Isso também, é. Muito a gente resumo. acostumado a ver vídeo na velocidade 2, a ouvir áudio no WhatsApp, sabe essas coisas. Eu acho que tudo isso é uma coisa, reflexão aqui, não tenho embasamento nenhum de psicologia nem nada. Sim. Mas assim, é o que eu sinto, assim, acho que até o estilo de vida que a gente tem hoje dificulta a criação. Essa sensibilidade é real, porque existe mesmo. A gente tá no tempo do imediatismo, né? Isso, exatamente. Tem que ser rápido, tem que ser pra ontem. Ler um livro é um hábito que muita gente não tem. Pois é. Então eu me esforço, assim, para manter. Não é uma coisa que vem no automático porque eu gosto, claro, porque eu cultivei lá atrás na infância, mas para manter é um exercício, assim, é como... Perfeito, exatamente. É um esforço. Tem que fazer, né? Porque a gente tem que continuar estudando o tempo todo, né? E ler, é isso, porque exatamente. É preciso. Mas quem que te inspirou? Você lembra de uma inspiração? Você viu quem na televisão? Alguém da sua família? Sua mãe é jornalista? Não, ninguém. Isso é outra curiosidade. Sua mãe, seu pai e seu irmão. Tá. Pra gente colocar nesse contexto aqui. Minha mãe é dona de casa. Ela parou de trabalhar, ela trabalhava fora, parou de trabalhar assim que nasceram os 2 filhos. Eu tenho um irmão que é mais velho, que tem 27, aliás. Eu tenho 26, meu irmão tem 27. Um ano e meio. Ela que legal, teve os 2 filhos bem pertinho. Guerreira até, não sei como fez isso, porque cuidar de uma criança pequena já deve ser Imagina 2 assim. Imagina, cara. Meio tem família par, né? Imagina. Então, em idade próxima. Idade próxima é difícil. É loucura. E meu pai é técnico de informática. Hoje ele é aposentado, mas trabalhava como técnico de informática. Então, assim, um universo totalmente nada. Não tem. Não é que trabalhava em rádio, entregava coisa. Não, nada. Não passava perto de rádio. Jornal, nada disso. Nada disso. Nada. Meu Deus. Nada era professor, talvez. Não, nada, também nada. E aí, meu pai e minha mãe, então, não tinham carreira nenhuma no jornalismo, nada próximo, mas eu, desde muito cedo, por algum fator... Posicionado, já sabendo o que queria. Já sabendo o que queria. Então, e até numa posição de vantagem em relação a outros amigos, em relação a colegas de escola, assim, que tinham essa dúvida. E é mesmo, é uma coisa difícil, né? Escolher qual carreira vai seguir ou não. E eu sempre tive muito claro que eu queria jornalismo. Ficava meio em dúvida, será que é uma boa ou não sei o quê. Tem outras carreiras que podem ser mais promissoras ou não. Mas o jornalismo é o que balançava, Então eu falei, vamos apostar, vamos nessa. Porque você via, né? Depois você lia as colunas. Sim. Então você sabia que ou um jornalista apresentava ou um jornalista escrevia. Isso. Mas o jornalista normalmente faz os dois, né? Exatamente. Então esse chamariz foi o que te levou para o jornalismo. Isso. O hábito de ler e assistir. Eu acho que sim. Foram as duas coisas combinadas. Cara. Acho que o gosto pelo esporte também ajudou muito, que igual eu estava falando. Assim, você gosta de esporte? Eu gosto de esporte, gosto de futebol. Joga futebol? Jogava. Hoje, faz muito tempo que eu não jogo. E jogava mal, né? Também não, eu sou perna de pau, mas... Meus amigos estão tentando jogar até hoje, é tudo ruim, cara. Então... Aí, ó. A gente marcamos um futebolzinho dos amigos aí. Você achou que ia aparecer um Messi aí, uma coisa? Então... Nada, pegou o cara devendo. Você tá falando do esporte, então... eu quero continuar mais um pouquinho na sua infância, porque você tem cara de menino bonzinho, você não tem cara de menino arteiro, cara. Você foi arteiro? Você foi um menino arteiro? Eu acho que eu fui até uma determinada época, assim, pequenininho eu era meio até os 20 pimentinha. Até os 20 meses, talvez. Quando eu falo aqui que eu mamei até os meus 7 anos de idade, ninguém acredita. Verdade? Eu gostava tanto do peito da minha mãe que eu larguei o peito dela com 7 anos. Caramba. E eu nasci uma criança normal, com 62 centímetros e 5 quilos e 800 gramas. Caramba. Então, como são essas coisas? Aí vamos lá, você foi arteiro. Então, eu era um pouquinho, depois, eu acho que a partir de um determinado momento, eu dei uma sossegada. Mas eu e meu irmão, até por terem idades parecidas, era... quebra-pau, briga, puxão de cabelo. Muito amigo do seu irmão, você é muito hoje sim. Na infância, não. Na infância, o que acontece nesse podcast aqui? Fala pra mim. Gente, eu não sei o que acontece. Todo mundo que eu tô trazendo aqui, a galera que eu trago aqui, que eu pergunto, falo, e aí, você, seu irmão? Não, hoje nós somos então, aí vem fiquei até mais tranquilo, então, não foi... Você não é o único. Não sou o único, Então, não, hoje sim. Hoje a gente... Alex, um abraço pra você, viu? Beijo, Alex. Você apanhou, você bateu muito, aí o menino cresceu, né, cara? Aí você apanhou, né? Você bateu nele, né?
Então, eu tive uma infância muito sossegada, com os pais próximos, os dois sempre por aqui, e aí eu tinha essa clareza de que eu queria ser jornalista, mas não imaginava que eu estaria fazendo o que eu faço hoje, assim. Eu queria fazer jornalismo e entrei na faculdade, mas pensando em fazer qualquer coisa no campo do jornalismo, que é muito grande, né? Poderia escrever em revista, escrever em site, fazer qualquer outra coisa, produção de TV, produção de rádio, Sim. enfim, internet, o que fosse dentro do campo do jornalismo. Mas nunca imaginei que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu acabei indo parar nessa área muito por acaso, assim. Eu fazia... Por acaso não, mas... Por acaso, você fez faculdade onde? Desculpa perguntar. Na Casper Libero. Na Casper, a faculdade Casper Libero. Muito boa, inclusive, para a área da comunicação. Eu acho que sem querer fazer propaganda, qualquer demagogia, mas é a primeira colocada do ranking de universitário. E não foi para Gazeta? Então, não foi. Na Gazeta eu nunca trabalhei. A pessoa não conhece fez Casper e não foi trabalhar na Gazeta, velho. Mais ou menos. Aí agora abre o parênteses. Então retira as palmas. Volta. Eu fiz estágio não, mas eu era colaborador, acho que esse é o termo, era colaborador da Rádio Gazeta. A Rádio Gazeta, ela é um espaço ali ligado à faculdade, à Fundação Casper Libero, em que os alunos vão lá e podem entrar no ar e fazer os programas exatamente, sem remuneração. Então não é um espaço justamente para treinar, para se desenvolver. E aí, logo nos primeiros meses da faculdade, eu decidi virar colaborador da rádio. Então, eu comecei a entrar no ar ali na Rádio Gazeta. E tinha outros veículos, tinha outras opções. Mas vamos explicar que você entrava no ar para ver como é que funcionava. Você já não estava falando, você via ali a produção. Escrevia o texto que eu ia falar. Conversava com os técnicos ali, via como é que era. Aqui entra a vinheta, daí depois você fala, daí você para de falar, daí você olha pra cá, daí você... Sabe, todo o ritual. Que legal. E pra quem tá começando, imagina, é encantador, né? Você entra um mundo novo, né? Você fica encantado. Mas tinha opção, poderia não ter feito isso, porque a própria faculdade tinha outros veículos experimentais, por exemplo, uma revista, do mesmo jeito que tinha rádio, para quem quisesse colaborar, tinha revista, para quem quisesse escrever texto, ir para a rua, fazer uma matéria, entrevistar gente e tal, mas eu me interessei mais pela rádio. No começo, eu bati o olho, o que me brilhou o olho foi a rádio. E não tanto pela voz, assim, mas foi o que... acompanhando o dia a dia, o trabalho, eu falei, essa dinâmica de trabalho, acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer. Acho que eu me daria bem. Mexer no áudio, você que controlava mesmo as coisas, a mesa... Sim. A mesa ali tinha todos os recursos, tinha um operador, claro, até porque lógico, é muita responsabilidade ali, o pessoal antigamente, eu já calouros. Entrevistei um cara da Rádio 89 aqui, me fugiu o nome dele. Vê aí pra mim, por favor, Kiko. E ele começou na rádio na 89 faz 22 anos. Ele falou que ele era operador. E eu achava aquilo animal. Que responsa, né? E eu fui visitar ele na rádio. Ele me entrevistou, ele participou do podcast Sem Fio, depois nos entrevistou lá. Cara, ele continua operando, porque ele tem amor àquilo. Então, é um negócio apaixonante mesmo. Quem manja... Eu acabei fazendo ali só nesse período e nunca desenvolvi isso, mas quem gosta e quem tem habilidade é um talento que tem que tirar o chapéu. Thiago DJ da Rádio 89, ele entra meia-noite lá na rádio. Gente boníssima, trabalha lá há 25 anos. Muito legal. Rádio é fascinante, rádio é apaixonante, assim, não tem quem tenha feito rádio que saia, pode ter, claro, boa, mas acho que 99% de quem fez rádio sai falando que adorou fazer e que é uma coisa apaixonante. E não deixa, uma hora volta pro rádio também. Sim, exatamente. Tem grandes comunicadores que começou no rádio e depois voltam pro rádio de novo. Sim, é. Aí eu quero casar isso com a sua voz, porque ficou no ar assim, né? Eu perguntei aquela hora sobre a mudança de criança para puberdade, e normalmente é ali que as coisas acontecem, né? E essa voz potente, a sua família já começou depois disso, não falava nada, nunca nada. Ninguém, só quando você entrou de fato na faculdade que a galera percebeu isso? Foi, na verdade, até depois, nem foi nesse início. Eu entrei na faculdade, aí comecei a trabalhar ali como colaborador da rádio, mas não, em casa ninguém nunca tinha falado, você tem voz para trabalhar em rádio e tal. Que nunca passou assim, hein? Vai, tô brincando. Viram e não falaram nada. O que é isso? Eu tô brincando, Não, então ninguém teve
essa sacada, esse insight, nem eu mesmo, né? Eu poderia ter tido também, não tive. Isso foi surgir muito mais pra frente. Daí, seguindo a história, que daí eu chego lá no momento da descoberta da voz, assim. Na Gazeta eu estava como colaborador, aí eu conheci o Carlos Aros, que é nosso diretor lá na Jovem Pan hoje. O Carlos Aros também estava na... O Aros é novo também, não sei se você sabe, o Aros é novão também. Eu tenho 26, o Aros deve ter 29 ou 30 anos. Nossa, que bom pra Jovem Pan isso, ter pessoas tão jovens assim. Sim, o Aros e ele era meu contemporâneo de faculdade. Eu estava, acho que no primeiro ano, o Aros estava no último da faculdade, então a gente acabou se conhecendo ali no ambiente da Rádio Gazeta e ele acabou me levando para a Jovem Pan. Foi ele que tinha uma vaga lá, que precisava de um estagiário, um produtor, um auxiliar de produção, e aí ele acabou me puxando. Mas essa função para a qual eu fui, na Jovem Pan, e depois eu fiquei 2 anos nela, não envolvia nada de falar, não era microfone, não era para entrar no ar, nada. Eu era produtor, eu era auxiliar de produção, eu ajudava, ficava eventualmente... Montava a pauta, agendava entrevista, tirava sonoras, que são, para quem não está familiarizado, são aqueles trechos de falas que entram às vezes, quando mostra uma autoridade. O que diz o Jair Bolsonaro. Aí isso, você, exatamente. Alguém lá atrás cortou, escutou 1 hora de entrevista e cortou aquele pedacinho de 30 segundos. Essa é a sonora. Isso, essa é o trabalho do editor. Então, eu fazia isso, trabalho de edição, de agendamento de entrevistas, de receber convidados, de fazer todo o trabalho ali acessório à produção de um jornal. Você aprendeu tudo antes de... Foi uma baita escola, foi uma puta escola. E aí eu fiquei nessa por 2 anos, desde que eu entrei na Jovem Pan, por 2 anos. Depois, mais pra frente, depois de ajudar assim na produção, passei a fazer o trabalho no Switcher, né? Que antes era só rádio, nem chamava Switcher. Era só rádio, né? Isso, era só rádio. Mas de conversar com o apresentador, de dar as orientações, como a gente fica lá escutando a Mel, por exemplo, e outros colegas que ficam no nosso ouvido falando e tal. Então, depois eu fui esse cara. O alemão, no meu caso é o Binha, no Pingos, o Cleiton Binha. Então, depois eu fui esse cara que ficava no Switcher falando com o apresentador e tal. Você passou por todas as fases, então. Todas as estagiário, você foi galgando todos os degraus. Você não passou nisso. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Pô, foi uma assim baita escola. Eu acho que eu aprendi tudo, assim, que eu poderia aprender. E como você foi parar na frente da TV? Então, aí foi, acho que no final de 2016... Até porque houve um movimento ali de renovação do quadro de funcionários. Alguns repórteres mais experientes acabaram saindo, outros foram transferidos, enfim, teve algumas mudanças. Acho que foi em 2016, Rodolfo. 2016. Ok, nós estávamos no governo Dilma. Finalzinho do Dilma, isso. Foi na época do impeachment, assim, mais ou menos na transição para o Temer. Peguei bem, acho que o impeachment foi 31 de agosto, né, de 16, então foi exatamente, talvez o comecinho já do governo Temer. E aí, por causa das saídas de outros profissionais, alguns outros repórteres, apresentadores que foram saindo e tudo mais, daí um cara que é o Patrick Santos, que foi gerente de jornalismo lá na Jovem Pan, e também o José Carlos Pereira, que era o diretor de jornalismo na época. O Zé Pereira continua lá hoje, ele é vice-presidente, tem uma função mais de gestor, mas antes ele era o diretor de jornalismo, ficava na redação com a gente. Na Jovem Pan. Que legal. O Patrick e o Zé Pereira acabaram me puxando da produção para reportagem. E partiu muito mais deles, assim. Eu não tinha essa ambição, assim, de... Eu estava ali como produtor, estava muito feliz, ali meninão de tudo. Tinha 20 anos. Meu Deus. Eu entrei com 18, e fiquei 2 anos como produtor, 20 anos, então. Eu estava ali com 20 anos e estava muito tranquilo, não tinha muita ambição, assim, de entrar no ar. Estava muito feliz com o que eu estava fazendo e deixando a vida me levar, assim, meio que nessa vibe, assim, de 20 anos, não salvou, né, velho? Exatamente. Pô, legal pra caramba, tô aqui na Jovem Pan, produzindo aqui uns jornais, tal, não sei o quê. Felizão. Exato. Programação aqui, de puta sucesso, todo mundo fala, repercussão da Jovem Pan, eu tô aqui atrás, por trás disso, tá muito legal. Mas daí partiu deles a sacada de que eu passasse a ser repórter. Falando, pô, por que você não entra no ar? E daí isso começou muito lentamente, assim. Como era rádio, a forma que quem estava começando tinha de entrar no ar, e até como uma experiência, uma escola, era fazer o boletim de trânsito, que na rádio é algo muito importante, muito forte. Perfeito. Né? Hoje a gente quase não faz mais, né? Hoje a programação é mais voltada para a TV, mas quando tem as entradas de rádio, acaba fazendo também. Né? Isso. Que é importantíssimo para quem está no trânsito. Sim, é fundamental. E daí sempre funcionou o boletim de trânsito como um laboratório, assim, para quem estava começando a entrar no ar. Você estava no helicóptero ou não? Você tinha... Não, helicóptero eu nunca fui. Eu adoro quando... Você está ouvindo a rádio ainda. Estamos falando aqui em cima
né? E se você pensou em viajar, pensando, o cara fala... Tô aí no meio do Marginal Pinheiros, travada no sentido que Cebolão, não sei o quê, quer trocar de carro, não sei o quê. Eu falo, caramba. Caraca. É exatamente. Faz de novo essa propaganda. Avenida... Pô, isso vai dar um corte incrível, cara. Eu tô na rádio, eu vou te chamar, beleza? Tá bom, Pera aí. vamos lá. Como é que eu falo na rádio? Tem que colocar a mão aqui no ouvido? Por que tem que colocar a mão no ouvido se eu tô na câmera? Eu nunca tive Tipo, essa brisa de colocar a mão no ouvido, eu vou colocar porque eu tô na brisa. Você vai ser o Vitor Brown mesmo? Tá, pode ser, manda Brown mesmo. Eu não sou o Rodolfo, não. Eu sou o Julio. Tá, Julio. Então manda Pablo, vai, pra ficar meio espanhol mesmo, vai. Vamos lá. Estamos aqui na Rádio Sem Filtro, pra você que nos escuta. Eu sou o Julio e vou chamar ele agora que tá no nosso helicóptero. Pablo, onde você tá, Pablo? Alô, Pablo, vida difícil pro motorista aqui, falando aqui da Avenida Paulista, travada nos dois sentidos. Paulista, complicada agora pra quem vai na direção da Consolação e também pra quem passa pela região do MASP. Quer trocar de carro? Em 36 parcelas, financiamento liberado, seu nome aprovado na hora. É na nossa concessionária. Acesse www.concessionaria.com.br. Obrigado, mano. Que merda. Foi muito bom. Eu comecei a rir na quebra do carro. É exatamente isso, cara. É muito... Cara, seria ótimo esse boletim. A pessoa sentando de helicóptero, tinha cara. que... Pô, Jovem Pan, compra um helicóptero aí pra nós, pô. Continua a história. Aí você faz os boletins de trânsito. Eu fazia os boletins de trânsito. Da redação. Ou dos próprios estúdios. Não era do helicóptero. Mas o trânsito funcionava justamente como um laboratório para quem estava começando, entrando no ar. Ou depois, aos poucos, foi gravando matérias, escrevia o texto e tal. Daí passava ali com a chefia. Daí ia para o estúdio, gravava, regravava tal. E daí, aos poucos, e isso tudo que a gente está falando é praticamente só rádio, tá, Rodolfo? Sim. A Jovem Pan estava, só para contextualizar, estava dando os primeiros passos assim no YouTube, começando a transmissão dos programas no YouTube, que depois explodiram, né? A Jovem Pan é um case, né, de sucesso no YouTube e os programas que bombam e tal. Mas nessa época ainda era uma programação mais voltada para a rádio e alguns programas já tinham a transmissão no YouTube. Acho que eram o Jornal da Manhã, o Pânico, o Morning Show e os Pingos nos Is. E acho que os programas mais velhos da casa no centro de jornalismo. É isso aí. Exatamente. Acho que esses programas eram transmitidos no YouTube. E mesmo assim, não é essa transmissão que a gente está acostumado a hoje, que a Jovem Pan hoje é uma programação... Potência, né, exato. Uma potência. E totalmente televisiva. E enfim, tem todos os recursos tecnológicos possíveis. Antes era uma... estúdios, Sim, é muito bem estruturada, equipada. Mas no começo, acho que esse período que eu estou falando já é um passo à frente. Mas no começo era como fosse uma câmera quase de segurança no estúdio, só com uma programação de rádio, mas mostrando ali como se fossem os bastidores, mostrando como era a rádio. E aos poucos a programação foi evoluindo, a Jovem Pan largou na frente de todas as outras. Hoje tem rádio que está fazendo hoje o que a Jovem Pan fez 8, 9 anos atrás, né? Então... Eu noticiei, você noticiou isso no Pingos? O quê? Nós alcançamos a marca 7 milhões de inscritos, né? 7 é um negócio, é uma barbaridade, né? E parece que 8 bilhões de views, alguma coisa assim. É um negócio impressionante, assim. Orgânico, inacreditável. E se você está nos assistindo aqui agora, já sabe, né? Se você ainda não está inscrito lá na Jovem Pan, você está dando mole, porque tem um aplicativo da Panflix também. Mas se você não quer baixar o aplicativo aí, já sabe, né? No YouTube... Coloca lá Jovem Pan, coloca Jovem Pan ao vivo, que você vai ver toda a programação da Jovem Pan. É o que eu faço. Boa. Coloca lá, Jovem Pan ao vivo, aí eu já vejo tudo que está ao vivo da Jovem Pan. Na hora pisca lá e você já tem a transmissão. Muito legal. Então, isso que eu estou falando era eu fazia esses boletins de trânsito, enfim, gravava as matérias, mas era rádio a princípio, né? O que eu fazia ali era rádio, né? Então, e aí outro cara que me ajudou bastante nisso foi o Thiago Berraich, apresentador do Jornal da Manhã. Sim, o Thiago, que é um cara que está lá há muito tempo, acho que 17 anos na Jovem Pan, também ele... 17 anos. Ele é outro desses incentivadores, assim, que falava, pô, mas você escreve bem, você tem voz, começa a entrar no ar. O Thiago, e até hoje ele faz isso, incentiva muito, ele falava, pô, você tem jeito pra coisa, não sei o quê, começa a entrar no ar, tá? E eu meio tímido, não gostava nem de me ouvir, assim, quando eu gravava, eu não gostava de me ouvir, eu ficava meio retraído, assim, falava, e o Thiago, assim, sempre dando muita força e tal, e isso foi acontecendo aos poucos, então, com essa saída de outros profissionais, acabaram me puxando ali, a chefia falou, pô, vamos testar você, começa a gravar umas matérias, começa a fazer o trânsito, não sei o quê, e devagarinho eu fui fazendo, acumulando ainda com as funções de produção, eu meio que fazia isso como um... Acumulava função? Você também trabalhava na produção? Sim, eu fazia assim, a título de experiência, de oportunidade, assim, fazia o meu trabalho e fora isso, posso gravar uma matéria? E começava
Importante isso que você está falando, hein? Olha como é importante isso que você está falando. Você talvez eu não possa falar que você era remunerado para isso, mas você se metia em fazer outra coisa só para você desenvolver. Sim. Isso é muito importante, cara, que a gente não vê muito mais essas coisas hoje. Sim. Não, deixa eu fazer. Não, mas eu não vou te pagar nada. Não, mas eu quero fazer porque é desenvolvimento pessoal. Isso, exatamente. E partiu muito também de alguém? Ok. Depois a gente conta pra você o porquê. Fiquei agora, fiquei avulso aqui e falei que eu vou falar no ar, eu vou falar no ar, talvez a pessoa que a gente vai estar, a gente nem vai saber que é ela, mas assim, o podcast, nós estamos aqui no Sem Filtro hoje, né? Nós temos nossos patrocinadores e tudo mais. Só que as pessoas, muita gente veio trabalhar com a gente, trabalha com a gente, buscando isso. Por exemplo, o Kiko tá aqui hoje, ok? O Kiko tá como nosso produtor aqui, junto com a Valentina, que tá estagiando. Né? É meu amigo. Ele não recebe nada para estar aqui, para falar bem a verdade. Mas ele tá desenvolvendo. Legal. Ele vai desenvolvendo. Eu falei, cara, você sabe que eu não posso te pagar nada. Não, mas eu quero ir para desenvolver. Para minha filha, não. Minha filha tá recebendo. A minha filha tá recebendo, tá estagiando. Ainda bem, ainda bem. Ainda bem. Tá bem, o tá Kiko bem também recebe whey e anabolizante. Tô brincando. Pô, tô precisando, né? Eu você tô vai precisando. receber seu kit, fica tranquilo. Você vai receber seu kit, fica tranquilo. Mas é legal, cara, partir... Eu trabalhei muito de graça. Muito. Então, isso é... Muito. Para desenvolver. E é algo que nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer, né? Então, acho que... E daí é uma via de mão dupla, né? Houve, claro, da minha parte, assim, uma disposição de... não, faço, vamos lá, vamos ver o que dá. Quero sim, vamos aprender uma coisa nova, diferente, quem sabe dá certo, pode ser um passo à frente, beleza. Vou entrar no ar, vou fazer matéria aqui, vou gravar reportagens, beleza. Mas também da própria direção que abriu esse espaço, né? E confiou. E teve esse olhar, assim, que eu não tive, né? Eu, por exemplo, encontraram ali alguém que poderia ter um talento, tal, não sei o quê, vislumbraram e puxaram, e, pô, vamos apostar, tal. Então, eu devo muito a eles e agradeço muito a todos que deram essa força. Tem aqui o Patrick, o Zé Pereira, o Thiago e tantos outros aí que eu posso fazer menção participaram. Hoje a Mel, a Mari, ao Virgílio, ao Thiago Pavinato. Sim. Pessoas que me impulsionam lá dentro da Jovem Pan também. É isso aí, então. A gente sempre tem que... Por mais que a gente queira, a gente não faz nada sozinho, né? Então, especialmente no nosso meio, a gente sempre conta com o apoio dessas pessoas que cruzam o nosso caminho e que... Exatamente. Nos ajudam tanto. Deixa eu te fazer uma pergunta, talvez um pouco capciosa, porque assim, quando você fala, nitidamente a gente nota o seu dom quando você fala. Você tem um empoderamento, sua voz é forte. E a sua voz não é só forte, a sua voz é uma voz bonita, cara, limpa. Valeu, obrigadão. Okay? É verdade, cara, é um dom mesmo. E o que eu quero dizer com isso? Porque assim, os dons, normalmente, a gente não vê assim. Eu acho que a pessoa ser muito bonita, tipo o Superman que nós temos lá, o Caio Márcio Domênico, é um dom da natureza. Só porque você fala, meu, que cara bonito. Mas o que ele faz? Onde ele vai performar? Isso. Esse é o dom. Ele se comunica bem? O que ele faz? O que ele faz com isso que ele recebeu, faz com isso que ele recebeu? Exatamente. Quando você fala, o seu dom fica nítido pro seu trabalho. E eu acho que a gente usar o nosso dom no lugar certo, a gente salva vidas e alcança pessoas que a gente nem imaginou. Porque nesse momento tem um monte de gente que tem um dom, mas esse dom tem que ser exteriorizado, sabe? Essa é a palavra certa? Sim, é isso Essa aí. é a palavra. Porque eu tenho um dom, mas qual é o dom? O cara não nasceu com uma voz, o cara não nasceu com uma beleza, não nasceu com o benefício da beleza, mas ele tem um dom em alguma coisa. O que ele faz? Ele se comunica diferente, E é difícil essa descoberta, né? É muito difícil, cara. É um negócio que... Você é um cara muito abençoado, brother. Sim. Muito abençoado de verdade. Dúvida, muito abençoado de verdade. Porque é muito difícil. Pessoas morrem sem saber qual é o propósito delas. Exatamente, é o que eu tava te falando. Começou muito cedo, assim. Quando eu era novo, eu já tinha certeza que eu queria ser jornalista, tá? Então, assim, eu sempre tive essa clareza do que seria a minha vocação, eu acho, né? Sim. Que é aquilo para que eu tenho alguma habilidade. Então, e tantas pessoas não encontram, né, esse caminho, né? Mas claro que tem, né? Claro que sempre tem. Alguma habilidade, algo que só elas sabem fazer, com a qualidade que só elas saberão imprimir. Dom é algo irrevogável, cara. Deus deu e não tira. É isso aí. Deus deu e não tira. Aí continua contando a história, porque tá muito interessante. Você que estava trabalhando na rádio, a Jovem Pan veio crescendo, e você foi se aventurando a fazer as coisas que você não fazia. Reportagem, indo. De repente, qual foi a sua primeira experiência na frente da câmera? A Jovem Pan fez 1 ano agora, em novembro.
E você participou de todo o processo de transformar aquilo numa televisão. Sim, é. Esse é outro privilégio também. Eu acabei pegando todo o processo da migração, né? Desde rádio até os primeiros passos do YouTube, a explosão do YouTube, assim, o sucesso no YouTube e agora, mais recentemente, um ano atrás, a televisão, né? Então, eu acabei passando por tudo, né? Pegando o processo inteiro, a migração, as mudanças de estúdio, de cenário, de formato dos programas, da grade de programação, dos quadros de pessoas, de formatos. Os colaboradores. Os colaboradores. Indo e vindo. Indo e vindo. Na Jovem Pan assim, ó, vem pra cá você, vem pra cá você. Não, vai pra lá, vai pra lá. É assim. Não tem tédio. Não tem, digamos assim, não tem muita... Acho que não tem problema Hoje você falar isso. amanheceu trabalhando. Amanhã, não sei se você vai dormir empregado. Aí você acordou trabalhando. Haja coração. Já que o Galvão tá se aposentando, vamos representá-lo aqui. É isso, haja coração. Pra cardíaco, amigo. Exatamente. Então, isso foi um outro privilégio, algo que poucos profissionais acabaram pegando, né? Porque a Jovem Pan é um case único assim no mundo, né? Você não tem nem no Brasil outra rádio que virou um canal de YouTube ou que se estabeleceu no YouTube, explodiu assim com o tamanho que a Jovem Pan explodiu e que depois virou um canal de televisão. Não tem, eu nem sei se em outros países tem. O Tuti é um gênio. Foi genial nessa sacada dele, nessa aposta de levar a programação de rádio para o YouTube, que naquela época eu acho que muitos jornalistas e muitos profissionais de mídia e empresários, como é o caso do Tutinha, acho que tinham receio, porque as redes sociais estavam crescendo e tal, e muitos empresários acho que viam as redes sociais como uma ameaça, né? Por exemplo, dono de televisão, dono de rádio, via o YouTube explodindo, via Facebook explodindo, Exatamente. Twitter, falar, pô, não, temos que ganhar desses caras. O Tutinha não, ele abraçou. Ele levou a programação dele para o YouTube e de lá deu um fôlego novo, assim, a programação da rádio, que continua muito forte. A audiência de rádio da Jovem Pan hoje ainda é imensa, e tem uma penetração, uma capilaridade impressionante em afiliadas e tal. Então, eu acho que ele foi muito visionário nesse sentido, nessa aposta dele no YouTube e depois na aposta na opinião também, que foi a marca da Jovem Pan, o que a consolidou agora recentemente nesses últimos anos e que permitiu que ela estourasse e chegasse agora à televisão, que é outra aposta e outro tiro certeiro do Tutinha também, que chegou e há um ano, uma TV relativamente nova, muito nova, aliás, e tá aí brigando pela primeira colocação do e segmento. a gente tá batendo na Globo quase todos os dias. Hoje, por exemplo, nós batemos na Globo de novo no Linha de Frente. Aí, e pra gente isso é muito bom. Aliás, você comanda lá, não queria falar isso agora, porque isso eu queria falar mais pra mim, queria falar da sua primeira experiência na frente das câmeras e como é que foi, mas você comanda hoje o programa de maior audiência da casa. Sim. Você sente o peso dessa responsabilidade ou é natural para você isso? Hoje é natural, mas o termo que você usou é perfeito, Rodolfo. É responsabilidade, assim. Toda vez que eu sento lá, que eu tô lá no Pingos, eu sei que é uma carga, assim, que é um programa que muita gente está acompanhando, desde parente meu até gente que está em outro país e se informa sobre as coisas aqui do Brasil e da política nossa, pela Jovem Pan e pelo Pingos, e uma bancada muito pesada também, né? Então é uma responsabilidade grande. Ao mesmo tempo é um prazer, então, mas eu faço com leveza, assim. Acho que no começo eu me intimidei um pouquinho ali, quando eu sentei, caramba, Pingos, tá? Mas aos poucos eu fui me ambientando e hoje me sinto muito em casa, assim. Eu faço deu uma cara, né? Eu acho a sua cara, você deixou leve porque você está sendo você ali. Eu acho que sim, acaba imprimindo um pouco da nossa identidade, né? A gente, quando se expõe assim, a gente acaba transportando um pouquinho da gente pro produto, né? Imprimindo um pouco da nossa autoridade, você falou? Da identidade, né? Nossa identidade. Eu acho que quando você tem identidade, não tem como você não mostrá-la, né? Então acho que... o jornal é sucesso por causa disso, cara. Imagina, legal, o jeito que você se comunica é muito bacana. É aprendizado, porque eu não sou jornalista. Formidável. Eu sou da área da publicidade e propaganda, minha formação é essa. E agora eu estou entrando nessa... Apesar de, né, a faculdade de publicidade e propaganda, caminhar de mãos dadas ali com o jornalismo. Sim, com certeza. Depois, metade do curso, cada um vai para o seu segmento. Mas eu tive muito estúdio, eu tive muita rádio, eu tive muitas coisas. E não, só para te dar um exemplo bobo, assim, mas de como tão próximas as duas áreas. Minha namorada, por exemplo, ela se formou comigo em jornalismo. Foi minha colega de faculdade, foi onde a gente se conheceu. Ela é formada em jornalismo, mas hoje ela trabalha com publicidade. Trabalha com redes sociais. A Sofia. Sofia, um beijo para você, viu? Obrigado beijo, pelo seu carinho e audiência aí, é lógico. Não ia perder essa, né? Só tinha que mandar, né? Fazer essa boa aí. Tudo em nome do amor.
Então, a Sofia, Ela por trabalha exemplo, com ela é formada em publicidade. jornalismo, mas trabalha com publicidade, trabalhou com comunicação corporativa, redes sociais, marketing digital. Então, Olha aí, ó. as áreas estão muito Correlacionadas. correlacionadas. Exatamente. então, Mas vamos lá, como é que foi a sua primeira aparição? Te falaram, olha, qual foi o jornal, qual foi o programa? Você falou, quero você na frente disso. Então, você sabe que eu não sou muito ligado à data, assim? Não precisa de data, mas você lembra o gravar e primeiro de- programa? Eu não lembro, eu acho que foi Cara, tão tinha que ser natural. um marco pra você. Tinha que ser, Ana, mas foi acontecendo tão naturalmente. Por exemplo, porque o esquema era mais ou menos o seguinte: a gente gravava as reportagens e aí elas iam ao ar no dia seguinte. A gente gravava muito para o Jornal da Manhã, trabalhava durante o dia, até porque meu expediente era. Eu fazia faculdade ainda nessa época, né? Então eu dava expediente até 7 da noite, por exemplo, e aí ia para a faculdade e ficava na faculdade até 10h30 da noite. Então eu gravava matérias num dia que iam ao ar no dia seguinte no Jornal da Manhã. Então começou assim: eu não ia e não aparecia ali ao vivo, eram matérias gravadas. Sim. E daí, aos poucos, e isso foi caminhando tão lentamente, ou rapidamente, aliás, foi tão... Da manhã, ia tudo pro Jornal da Manhã. Isso, ia pro Esse era Jornal o jornal da Manhã, que você tava gravando. repetiam em outros jornais também, tinha toda uma dinâmica, mas as coisas foram caminhando tão rápido, e daí, pouco tempo depois de eu ter ido para reportagem, estava nesse esquema, fazendo matérias e gravando reportagens durante o dia, para o dia seguinte. Pouco tempo depois disso, uns 6 meses depois, me puxaram para minha primeira experiência em apresentação, que foi no próprio Pingos, nos Pingos nos Is, que na época era um outro formato, Como que era o formato antes? que na verdade era com o Reinaldo Azevedo. Sim. O Reinaldo Azevedo é quem apresentava, e ele tinha 2 co-apresentadores, digamos assim, Perfeito. que eram o Vitor La Regina. O La Regina, ele trabalha hoje no esporte da TV Globo, ele é repórter esportivo, mudou completamente. Ele era repórter lá e apresentador lá da Olha Jovem Pan. aí, hein? Olha aí, hein? Olha aí, hein? E o La Regina tem um perfil muito parecido com o meu em idade, ele também se chama Vitor, né? O primeiro nome é o mesmo, e ele tem mais ou menos a minha idade, acho que ele deve ter 27, talvez, então eram... depois ficamos os 2 Vítors ali. Meu Deus. Na banca. Então, mas eram o Reinaldo Azevedo, a composição do programa, com o Vitor La Regina e o Patrick Santos, que era o gerente de jornalismo que eu te falei agora há Sim. pouco, o Patrick. E aí, nessa época, em paralelo, o Tutinha resolveu lançar o 3 em 1. E aí o Patrick saiu do Pingos para assumir a apresentação do 3 em 1. Onde é o Paulinho que tá hoje. E hoje o Paulo tá lá. E eu fiquei 1 ano lá no 3 em 1 também. Ficou um Depois ano no eu 3 em esteve 1? lá. Fiz o 3 em 1 também um bom tempo. É. É um programa muito gostoso também de fazer. Eu já participei algumas divertido. vezes. E sim, ó. você teve pouco Muitas tempo lá vezes, no 3 em 1. Então, daí com essas mexidas, você está vendo, né? Esse ambiente dinâmico que a gente está falando, Dinâmico, isso que acabou cara. favorecendo. Foi mudando o quadro de repórteres e tal, me puxaram. Daí surgiu um programa novo, o Patrick, que era o chefe também, teve que se deslocar para fazer todo mundo, esse tá em programa casa, novo, vamos 3 jogar. em 1. E aí ficou essa cadeira lá no Pingos e aí me puxaram para isso. Eu estava ali na reportagem, nos meus primeiros passos na reportagem, estava ali a questão de 5, 6 meses como repórter, e aí me puxaram para apresentação do Pingos para essa função ali de co-apresentador. Eu ficaria junto com o Vitor La Regina e o Reinaldo Azevedo. E aí a gente ficou nessa por uns 6 meses, eu acredito, até que o Reinaldo saiu da Jovem Pan. Teve lá toda a questão, o episódio da saída dele da Jovem Pan. Ele saiu, o Pingos foi reformulado, depois nem lembro... mudou totalmente a formação, não lembro quem que assumiu depois, mas ele ficou fora do ar, acho, um tempo, depois voltou. E aí, nisso, eu voltei a fazer reportagem de rua. E aí eu fiquei mais um bom tempo como repórter. São Paulo, né? Fazendo Sempre em São reportagem Paulo. São Paulo. Sempre em São Paulo. E aí, reportagem que eu tô falando aqui... Era o quê? Política? É o que tem de mais variado. Já fiz polícia, ir pra delegacia fazer caso de polícia, ocorrência de trânsito, Você lembra o mais incêndio. engraçado? Pô, engraçado não, mas um caso assim que Chato. me marcou, foi chato. Você vai lembrar desse episódio, Ai, quando cara, teve deixa eu me preparar aqui na cadeira. Você alguma coisa triste, mas tudo bem. Depois a gente dá Vamos lá. É uma coisa bizarra, né? Um episódio em que uma mulher foi assediada dentro de um ônibus, na Avenida Paulista. Aconteceram alguns seguidos, Houve aliás. ejaculação? Isso, foi esse. Eu lembro desse caso. Foi esse caso. Então, esse, Você por cobriu exemplo, esse eu caso? cobri. Mas você pegou a prova na mão, não? Não. Aí eu não fui tão participativo na reportagem. Eu deixei a desejar nesse Não ponto. podia perder essa piada.
Mas, Que constrangimento, cara, então. que coisa chata, cara. Pois é, mas isso para te dizer que, assim, era uma reportagem. Você estava na Paulista? Tudo. Você estava na Paulista Não, na eu hora... cobri depois na delegacia, investigação e tudo mais. Mas, assim, era um trabalho muito dinâmico, assim, de reportagem, como é, né, ainda hoje, né? Mas foi isso que eu passei a fazer e que eu fazia e que daí eu fiz durante um tempo Pingos e depois eu voltei a fazer. O motorista normalmente é seu câmera, né? Aí você ficava ali no carro da Jovem Pan caçando assunto. Isso, é isso vai aí. pra onde agora? Vai pra lá. Tem política também, cobertura do dia a dia do prefeito, do governador. Acho que na época o prefeito era o Dória, o governador talvez fosse o Alckmin. Então, acompanhá-los nas agendas, entrevistá-los nos eventos. Entendi. Enfim, tudo isso que é o trabalho de repórter, eu fazia também. Mas, em paralelo a isso, sempre, por causa dessa primeira experiência que eu tinha tido no Pingos, eu já fazia apresentação. Por exemplo, aos finais de semana, ou quando alguém saía de férias, já me escalavam para eventualmente apresentar. E aí eu fiquei nessa por mais, acho que um ano e meio, nesse esquema ali entre apresentação e reportagem. Pode, menos. Porque tinha o YouTube, né? Como assim você diz? Porque a televisão tá 1 ano. É. Mas o jornal já existe há mais tempo. O jornal O Pingos? Pingos vai completar 9 anos. 9 anos, exatamente. Ele começou em 2014 com o Reinaldo. Isso que eu estou dizendo que eu participei foi da fase final do Pingos do Reinaldo. Sim. Foi já nos 6 meses finais. Então, a maior parte desse período eu estava ali nesse período de estagiário. Desse lado. Mas isso que eu estou dizendo que eu fui repórter, fiquei nessa balança entre apresentação e reportagem, fazendo os dois ao mesmo tempo, foi durante mais ou menos 1 ano e meio. Acho que até o final de 2018, que foi quando aí eu assumi pela primeira vez a titularidade de um produto que foi o Jornal da Manhã, segunda edição, que tem até hoje, está no YouTube até hoje. Sim. Hoje é com a Cláudia Bartel, a Cláudia que está fazendo, quando estreou o Jornal da Manhã, segunda edição, que eu fui o primeiro apresentador. E a ideia era essa, fazer uma esticada do Jornal da Manhã, que estava numa fase muito boa de audiência, como está até hoje. Mas mais rápido, mais pocket, né? Isso, era uma extensão para YouTube e para algumas afiliadas do rádio do Jornal da Manhã. Do Jornal da Manhã, primeira edição, do primeiro legal, Jornal da Manhã. Cara, é muita coisa. Isso para te mostrar que eu fiz de tudo. Eu acabei passando por muita coisa e isso me deu uma baita bagagem até para entender o que a gente está fazendo. Porque às vezes a gente está ali apresentando, você sabe o que está funcionando, o que está acontecendo atrás. Eu acho que essa experiência toda de ver como um todo a engrenagem funcionando, de ter passado por tudo, acho que E é muito importante. me preparou. Né? Isso é muito importante. É um privilégio, eu diria. Você entender o ambiente, né? Isso, a dinâmica das coisas e tudo. Então foi muito bom. E daí, com o Jornal da Manhã, segunda edição, acho que foi a primeira vez que eu assumi um produto ali para apresentar mesmo. E aí foi o que me consolidou nessa migração, acho que de reportagem para apresentação. Foi um caminho natural, assim, né? Como repórter, vai cobrindo buraco, vai fazendo férias, final de semana, tal, até que... Indo. Isso, e vai indo. Vai indo. Até que eu assumi esse jornal, que foi o Jornal da Manhã, segunda edição. Ô, Vitor, e eu falei aqui da mais engraçada, mas você lembra da mais... Pô, cara, essa da menina foi triste mesmo. Mas você lembra que você não quis fazer, que você falou, cara, essa aqui foi ruim. Cara, uma cobertura que me marcou muito também, que foi ruim, pesada, foi também poucos meses, acho, depois de ter assumido o Jornal da Manhã, segunda edição, como eu tô te falando aqui, quando teve aquele ataque a uma escola em Suzano. Lembra aquele massacre lá? Inclusive, eu tenho uma amiga que dava aula lá, cara. Nossa, naquela escola? Raul Brasil, né? Raul Brasil em Suzano. A Fabi, minha amiga educadora física, professora de educação física, ela não estava... Ela estava nesse dia, né? Graças a Deus, que bom. Mas ela dá aula lá até hoje. Hoje eu não sei mais, mas ela é daquela região, né? Ela é de Suzano. Ah, tá. Então, e nesse dia eu estava no ar, no horário em que aconteceu, daí a gente derrubou tudo, entra aquele esquema de plantão, né? Sim, a programação toda cá, enfim, começam a entrar repórteres, entrevistados, enfim, é tudo ao vivo. E isso é outra característica também do nosso trabalho, que é fascinante, acho que eu sempre gostei muito disso, quando não tem roteiro, assim, às vezes a gente entra ali e tal, não tem roteiro. Então, e de repente acontece alguma coisa e tudo vira de ponta cabeça. E acho que isso também, a experiência do rádio me cacifou muito, porque no rádio a gente não tinha, por exemplo, o teleprompter que a gente tem hoje ali na televisão. Tudo é muito mais estruturado hoje. Antes a gente fazia com uma folha de papel ali, alguns tópicos escritos. Já foi, então tudo bem. Acessando na internet as notícias ali, lendo mais ou menos. Então, e isso deu uma cancha, assim, até para esse tipo de cobertura que eu tô falando, de Suzano, por exemplo. Quando entra ali e o negócio está acontecendo, você está descobrindo no ar. Você não sabe
antes. E aí cai também o teleprompter, né? Cai Porque é tudo. tudo no improviso ali, vamos Exato, falar, e você vai levando na dinâmica, conversando. As únicas notícias que você tem são aquelas que o repórter está dando ali da rua, que você está vendo, que você está assistindo o jornal quase junto com quem está em casa. Exatamente. Ou lendo na internet, recebendo no celular, a produção te passando no ouvido ou passando no WhatsApp. E é isso, você está ali segurando com isso. Então, acho que essa experiência do rádio é fundamental para esses momentos também. Te dá uma bagagem, né? Exatamente. E tanto na produção, tanto por eu ter vivenciado, eu peguei, por exemplo, estava te falando, processo de impeachment e tal, essas coberturas, votação em Brasília e tal. Participei delas como produtor, como estagiário ali. Olha que legal. E eu vendo os outros grandes apresentadores, mais experientes, fazendo tal, isso tudo me ensinou muito. Eu ter tido essa passagem assim me deu uma experiência muito grande. Trouxe para perto de alguns ídolos, né? Por exemplo, eu sou muito fã do José Maria Trindade, cara. Sim, o Zé Maria... José Maria, Fora cara, eu estava lendo sobre ele, né? Acompanho ele na internet, vi quando ele passou essa fatalidade recentemente na vida dele, muito ruim, e ele dando a volta por cima, levando o melhor do conteúdo da política e comentando. Sim. Esse cara é um guerreiro, cara. Esse cara é um guerreiro. E até voltando naquilo que a gente estava falando de trazer a identidade também, o Zé é um cara que você ouve e você sente que é uma boa pessoa, um cara bacana, assim. Eu acho muito leve a presença do Zé nos comentários dele. E ele é um cara fora da curva, sensacional. É um grande amigo que eu tenho, assim. Sério? Eu gosto muito do Zé. Já fui lá em Brasília, já fiquei na casa... da família dele, do né? Zé, já conheci toda a família, conheci o Vitor, infelizmente, que nos deixou. Para quem não sabe, o José Maria perdeu um filho recentemente. Sim. Né? Muito triste isso. E força para ele, porque ele merece. Ele merece, esse cara merece. Agora você já Então, assim, pode falar. O Zé é um cara muito querido e sim, ter esse contato com os outros profissionais mais experientes, acho que foi definitivo. Daí estava te falando da cobertura de Suzano, por exemplo. É um tipo de cobertura em que o assunto foi acontecendo ali, chegou a informação, e é tudo desencontrado a princípio, né? Não vem tudo claramente. Então, houve um barulho de tiro numa escola, os vizinhos chamaram a polícia entrou, daí, sabe, passo a passo a história vai se desenvolvendo, se construindo, né, e tudo ao vivo, então... Informações, né? Vamos lá, quais são as informações? Vai daí agora, você... Isso. Agora é uma informação nova. Entrevistas, daí ligam pro chefe da polícia, o chefe da polícia está na linha, você tem que entrevistar ele ao vivo ali e tal, não sei o quê, então... É tudo uma testemunha, isso. Alguém que conseguiu escapar da escola. Exatamente. Cara, essas coberturas eu acho que são, apesar de serem muito tristes, exatamente, mas acho que são muito estimulantes, assim, marcantes, e acho que é parte do nosso trabalho. É uma parte que eu gosto muito, assim, do que eu faço hoje, são essas coberturas ao vivo, esses momentos de breaking news, como a gente chama hoje, né, de notícias urgentes, de plantão, é uma coisa legal. Ô, Vitor, é agora, porque assim, vou trazer para vou trazer para política, tá? Tá. A gente está acostumado a ver narradores de futebol não se posicionando. Não pode falar que time torce, o outro não pode falar para que time vai torcer, ele está sempre narrando futebol. Uhum. O que a gente viu nos últimos 4 anos, o que a gente começou a reparar nos últimos 4 anos, talvez seja essa a palavra, é que as grandes emissoras, elas não são apartidárias, elas têm um partido político. Ok? Concordo. Mas você não acha que o jornalista, na sua formação, ele deveria ser neutro e noticiar somente aquilo que é dado para ele como fato e não tomar partido nenhum? Porque a gente está falando aqui de uma grande emissora que tomou partido a todo custo, né, cara? Ela se opôs mesmo ao atual presidente. E a gente começou a ver uma narrativa de jornalistas que, na minha cabeça, eles deveriam ser apartidários. Sim. Como é que você enxerga esse momento dos jornalistas políticos? Eu acho que teria que existir bem clara essa separação, Rodolfo, de informação e opinião. Que ficasse bem claro o momento em que é informação e o que é opinião. Mas o grande problema é que em alguns momentos isso está se misturando. A informação já está vindo, de certa forma, enviesada ou com um tom que não deveria ser, que não é o mais neutro possível, o mais isento. Isso eu acho um problema. Quando a notícia já vem... Porque a opinião, acho que tem que ter espaço para toda. Para opinião de direita, para opinião de esquerda. Ok, tudo bem, não tem restrição, mas é o que eu acho que tem que ficar bem... Até porque o público, às vezes, está fazendo essa opção. Ele prefere
assistir aquilo com o qual ele se identifica mais. Lógico. Se ele é de direita, ele quer ver uma TV de direita. Se ele é de esquerda, ele quer ver uma TV mais de esquerda, um programa mais assim. Mas acho que isso faz parte do jogo. Assim como o cara que está assistindo o jogo de futebol, ele prefere ver. E Jogo do isso time dele. isso está até crescendo muito nas redes sociais, as transmissões feitas já no streaming e já para uma determinada torcida, por exemplo. Jogo do Corinthians com narrador e torcedor e comentarista do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras. O cara que quer... Tá virando uma tradição. Porque é o que ele se identifica mais. Então, acho que isso a gente pode fazer na política. Claro, sem todo o componente de entretenimento assim que tem no esporte, né? Com a seriedade que o tema da política exige, é diferente. Mas, assim, uma produção e uma programação voltada para um determinado público, com uma opinião clara ali, eu não vejo problema nenhum. Eu acho bom, é bem-vindo e acho que o público está muito ansioso por isso, né? Está consumindo muito esse tipo de conteúdo direcionado. Então, acho que isso é um ponto. Mas isso não pode aparecer na informação. Acho que a informação tem que ser a mais neutra possível, clara, leal, não pode vir com adjetivação, com pré-julgamento. Por exemplo, e vou dar um exemplo sem citar nomes, mas você vai matar na hora. Falar que tal pessoa voltou a dizer, sem apresentar prova, voltou a mentir, voltou a, sabe? E daí, outra você não faz. Se o tratamento ainda fosse equivalente, mas não é. Exatamente. Às vezes não é. Às vezes daí vira pega um caráter de militância, de simples birra, e aí isso que é o problema. Acho que se fosse na opinião, e claramente ali, a notícia é essa, aconteceu isso, agora a opinião, e daí a opinião massacrando, ok, tudo bem, acho que isso é do jogo, mas quando a informação já chega, de certa forma, direcionando a opinião e tentando formar uma opinião do público, aí eu acho que já é um problema. Olha, o nosso podcast, ele tem o apoio da Black School, uma empresa que eu trabalho. E a Black School é uma empresa de nutrição esportiva, uma das maiores do mundo. O que eu quero falar com a Black School? Onde eu quero chegar? Vou fazer uma analogia com a política, tá? Boa. Porque lá no podcast da Black School, a gente entende, porque todos os professores que vão ali, educadores físicos, fisiologistas, médicos, nutricionistas, eles entendem que o maior formador de opinião para um aluno que está começando na academia é o professor. Então, o professor, ele está lá, passa no treinamento, e ele chega para o aluno e fala, você toma whey protein? Não, não tomo. Pô, mas você precisava, porque a proteína, ela é a construção muscular, a proteína faz bem, a proteína estimula o colágeno, a proteína babá. Ele induz aquele aluno a estar se suplementando. O jornalista, ele também tem essa capacidade de induzir as pessoas que estão lhe assistindo a cometer um erro ou a cometer ou acertar, informando. Se a gente tem um repórter, um jornalista que não passa informação e ele começa a passar pessoas, que aquela pessoa não sei o que lá, que aquela pessoa não sei o que lá, ele está induzindo as outras pessoas a não estarem votando naquele candidato ou tá odiando aquela pessoa. Isso. Campanha, né? Campanha. Vira uma campanha. Você entende dessa forma também que o jornalista ele é um dos responsáveis por trazer clareza para quem está assistindo, principalmente no âmbito político? Sendo, é um papel decisivo, né? Acho que a postura dos jornalistas e a forma como as notícias são veiculadas, acho que estão definindo a própria política, né? Isso muda, mexe com o resultado do jogo, né? É diferente do futebol, que o comentarista pode dizer o que for, lá não vai mudar o resultado do jogo, ou o desempenho em campo, ele pode criticar muito um e elogiar o outro time, que não vai mudar. Se for para um ganhar e o outro perder, acho que não muda. Na política interfere diretamente, né? Então, acho que a qualidade da informação e da opinião, acho que tem uma responsabilidade, um peso muito grande. E aí, repito, acho que a opinião não tem problema nenhum. Acho que se a opinião de um determinado analista, comentarista for de que tal candidato é melhor que o outro, ele pode externar, tudo bem, ou que essa visão de mundo é melhor que essa visão de mundo, tudo bem. Mas eu acho que o grande problema é que as informações passaram a cumprir já parte dessa agenda. Já passou a ser um esquenta para essa opinião. A informação passou a ser dada de forma a casar com aquela análise que vai ser feita. A informação feita sob medida para compor a análise. Para encaixar né? Aí eu acho que é um problema. Quando isso é feito... E isso pode ser a partir de qualquer lado. Mas acho que esse é o grande problema. A gente está vivendo isso assim
a todo vapor, eu acho. E a gente está vendo exatamente isso. Quando você era jornalista, você tinha que cobrir principalmente a gente está falando de política, tá? Você tinha que fazer as coberturas políticas. Como é que você buscava a sua fonte? Como que era seu trabalho de pesquisa? Para você não ficar falando, disseminando uma fake news ou falando besteira ali. Como que é feita a sua pesquisa? Como que era feita a sua pesquisa? Acho que, em primeiro lugar, ler decisões. Isso é muito importante, assim. Quando a gente vai falar de uma decisão, ler o que foi decidido. Quando vai reportar o que alguém falou, ouvir a íntegra do que foi dito. São coisas, assim, básicas, né? Eu tô falando coisas práticas, assim, mas isso é o dia a dia mesmo. Mas falta isso. Você vai reportar uma decisão da justiça. É importante que leia a decisão, que não fale, assim, só ou que escreva só o que chama atenção, sabe? Então, ouvir tudo para contextualizar uma determinada declaração, buscar entender qual é o cenário politicamente, isso é muito importante. Assim, a quem interessa isso, por que isso está acontecendo, entender as manobras e tudo mais. Acho que isso é importante, mas eu não tenho certeza se é isso que falta. Eu acho que o jornalismo hoje faz isso. Acho que eles buscam, mas o problema é cumprir essa determinada agenda. Olha, hoje eu tô, no linha de frente e aí eu aprendo muito com o Pavinato, eu aprendo muito com as pessoas que estão ali do lado. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque a gente expressa muita opinião sobre determinada pessoa. Por isso que eu estou te perguntando isso. Onde que a gente vai buscar? Qual é a fonte? Porque no Brasil, as coisas estão ficando assim, esquerda e direita. Dividiu o país. E eu não via um país tão dividido. Olha que eu tenho 40 anos. Eu tenho 14 anos a mais que você e eu não lembro de ter um país tão dividido. As pessoas falam, Rodolfo, mas a política sempre foi política. Sim. Política sempre foi política. Mas antigamente acho que o pessoal até não... As pessoas tinham até um certo pudor de tratar de política, né? Era até quase chique, ou não chique, mas assim, era elegante assim dizer a política não se discute. Como religião também. Isso, é como religião, como futebol, cada um tem o seu. Era uma coisa assim... Quase blasé, assim, uma coisa meio, sabe, elegante, assim. Não, política, eu não discuto política, tá? A coisa... e hoje em dia não, pelo contrário. Vamos discutir política, né, cara? Ela faz parte do dia a dia. Faz parte do dia a dia. De um jeito muito diferente. Exatamente. E onde você acha que a gente vai chegar nesse cenário? Eu não posso falar caótico, porque a gente não... Eu vou ser muito radical aqui. Vou ser muito radical aqui. Mas onde você acha que a gente vai chegar? Eu acho que eu tô contigo. Acho que eu tô vendo do mesmo jeito. Eu acho que você não exagera, não. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente entrou num caminho, assim, praticamente sem volta. Pelo menos por enquanto eu não vejo o retorno de polarização e de posições cada vez mais claras e de uma divisão muito grande da sociedade. Isso eu acho que sim. Vamos ver como é que a coisa se desenrola daqui por diante. Mas eu acho que sim. E acho que o que a gente extrai de bom disso é o interesse das pessoas pela política. Isso que a gente está falando aqui, eu acho que é muito bom. Isso eu vejo como uma coisa boa. Muito boa. Por favor. É um grande passo à frente. Água? Acho que não. Ele trouxe aqui agora. Valeu. Obrigado. Acho que isso é um passo à frente, acho que é uma coisa muito, muito boa que aconteceu, né? Esse fato das pessoas se interessarem mais por política. E a Jovem Pan é um claro exemplo disso, né? De engajamento, de pessoas que estão em busca de informação sobre política. A política dominou a nossa pauta, né? Virou o carro-chefe. Então, acho que é uma coisa boa que as pessoas estejam acompanhando mais. Tanto de direita quanto de esquerda, tá todo mundo, acho, mais engajado, né? E acompanhando mais e politizado mesmo, né? Eu falei isso no programa essa semana, que a gente está vendo um cenário que nós não víamos. Pessoas que, mas tem tantas pessoas se manifestando, ok, mas onde que a gente vê as pessoas tão engajadas com política? Antigamente você perguntava, o assunto foi, a linha de raciocínio era, por que os ministros estão aparecendo tanto? Antigamente ninguém sabia nem quem era o ministro. Ótimo, eu vejo um lado positivo nisso, partindo do marketing, né, que toda propaganda negativa também pode ser positiva. É bom, porque as pessoas estão entendendo quem são e o que eles estão fazendo agora. Está trazendo uma clareza para o público que está em casa. Né? E daqui a pouco vai começar a acontecer no parlamento. E quando começar a acontecer no parlamento, vai ser muito bom, porque as pessoas vão ter uma conscientização de voto muito maior. Né? Eu espero noticiar isso um dia ainda. Mas nós falamos sobre isso. Falamos, cara, como é bom a gente estar num país que as pessoas começaram a debater política, e mesmo sem embasamento ainda, porque falta, né? Uma educação financeira e política no Brasil. Sem dúvida. Nas escolas, né? Que comece cedo, assim, né? E quando tem, ela é um pouco inclinada, digamos assim. Isso é uma coisa que eu sinto e me ressinto disso. Acho que falta uma educação
política mais ampla, né? Que contemple tudo, né? Exatamente. Então, acho que... E quando a gente fala de polarização, não necessariamente é algo ruim, assim, né? Claro, não. Significa que as pessoas têm identidade, consideram que, isso aqui é muito ruim, eu não quero isso. Ou isso aqui é muito ruim, eu não quero isso. Eu acho válido. Eu tô aqui. Eu acho que é uma forma... Sim. válida de política. Eu não falo polarização assim num sentido pejorativo. Não acho necessariamente ruim, mas eu acho que a gente caminha para isso e aí fica cada vez mais caótico o ambiente, para usar a palavra que você usou agora. Cada vez mais caótico. Fica um ambiente sempre muito, acho que no limite, hostil, assim, né? hostil, Hostil. assim, pegando fogo, assim, Exatamente. cada fagulha pode se tornar uma explosão, uma labareda. Ô, Vitor, e hoje quais são os seus maiores desafios dentro do jornalismo? Tem alguma notícia que chega para você como pauta e você fala, cara, eu não quero falar disso, eu acho que a gente não tem que tomar isso aqui. Como é que funciona? Eu sei que você tem uma direção lá, mas com tanto tempo de Jovem Pan, eu creio que você tem ali as suas reuniões de pauta para você subir. E quais são os seus maiores desafios? Olha, eu acho que desafio em si é justamente essa separação aí de informação. É acordar cedo. Mentira, não acorda. Nem essa eu tenho, porque o meu programa é à tarde. É evitar o tutinha. É escolher o elevador, olhar o elevador certo. Pra ver se tá lá no elevador, daí já dá volta. Rapaz, eu já evito, eu vou de escada, velho. É isso, de escada. Na escada não tem erro. Não tem erro. Mas acho que o desafio é esse, né? É levar a informação e fazendo essa separação aí que eu te falei e de uma forma neutra, correta. Acho que também a nossa presença, porque a Jovem Pan especialmente, mas acho que qualquer televisão, qualquer rádio, acho que mais do que conteúdo, assim, é um pouco tem um envolvimento, de certa forma, pessoal ou afetivo. Sim. E a Jovem Pan... numa escala dobrada, assim, acho que se qualquer emissora de televisão tem um componente emocional, afetivo envolvido, a Jovem Pan tem o dobro. Exato. O cara, uma coisa que o Zé Maria me falou mais de uma vez até, a Jovem Pan não tem ouvintes, não tem telespectadores, ela tem fãs. O cara que assiste a Jovem Pan é fã da Jovem Pan. Então, e isso acontece em outros veículos também, mas na Jovem Pan acho que é um fenômeno multiplicado. Então, acho que tem esse componente de também ter uma responsabilidade muito grande de estar na casa das pessoas, de estar no carro das pessoas, de estar com essas pessoas. Eu sou muito grato por isso, assim, por ter essa possibilidade. Eu gosto muito do que eu faço também por isso, assim. Eu sinto uma felicidade cada vez que eu entro no ar, eu tento me alegrar e falar, pô, isso aqui é uma coisa muito legal, muito bacana isso que eu estou fazendo. Quantas pessoas não queriam estar fazendo isso que eu estou fazendo gosta, e eu estou aqui? Eu gosto. Então, e eu busco ser grato pelo que eu faço. Sim. Então, acho que esse é um desafio também de não se deixar levar pelos aspectos negativos. Que tem coisa chata também, né? Que tem coisa que puxa a gente para baixo. Dá um exemplo que você... não, eu digo coisas do dia a dia, assim, problemas de relacionamento, claro. Brigas, trânsito. São fatores que a gente não controla, que de repente deixa a gente para baixo. Ou mesmo internamente, discordâncias, não gosto disso, desse caminho que foi tomado aqui, do que essa pessoa me falou, do que aconteceu aqui, tal, não sei o que, isso aqui é ruim, tem que ter uma inteligência emocional bem... Para ver o todo e ver que não, é uma coisa muito legal isso que a gente está fazendo. Então, muito legal. Que puxe para cima, que puxe a gente para cima e veja, pô, olha o tanto de coisa legal que tem para 1% de coisas ruins. Que a gente tende a maximizar o que é ruim. E é muito ruim isso, né? E minimizar o que é bom, né? Vamos maximizar agora o que é bom. Você recebe muitas mensagens de carinho via no seu Instagram? Pô, muito. Cara... É algo que eu às vezes fico lendo e fico, gente, eu não mereço. O que é isso, gente? É muito bom, né? É muito legal. Eu não sei o que é isso, mas deve ser muito bom. Você não sabe, você não sabe. Olha, assim, tem umas pessoas, tem uma meia dúzia de pessoas que me amam, assim, pessoas que eu nunca vi na vida, que é Sua muito mãe, legal. Não, você nunca viu na vida. Meu pai eu nunca vi na vida. Pesada. Fui comprar cigarro e nunca mais voltou. Mas mandou no Instagram, pelo menos. Mandou no Instagram, ó, filho, tô aí, vamos fazer um DNA aí, cara. Não, mas tem pessoas assim que... Pessoas que eu nunca vi na vida, que depois da Jovem Pan começaram a me seguir e todos os dias me mandam mensagem de carinho. Isso é muito legal. Mas o número de pessoas eu recebo e que acho me lindo. odeiam, cara, a proporção é tipo 10-1, cara. É gigantesco. É isso, é o que eu ia falar. Nem Jesus Cristo agradou a todos. Não, claro eu sei que tem cara que deve ligar a TV lá, ver o Pingos, puta, esse cara é chato, esse moleque, esse de barbinha, puta, esse cara é chato, não gosta, não sei o quê. Claro que tem. Com certeza, não, com certeza tem.
Tem quem não goste. Mas por menino. Você viu como você colocou na classe de meritocracia? Aí ele é muito menino, ele não merece. Cara. O que esse menino tá fazendo? Assim, então, pra mim já era diferente. Eu falei, o que esse cara, esse Alexandre aí tá fazendo aí? Porque me associam muito com a imagem do Alexandre de Moraes. Ah, é? Mas vai acabar, hein? Sabe por quê? Eu comprei uma peruca agora. Uma peruquinha, com a cara de colar, tá ligado? Aquela de colar, tipo da Bebê Reborn da minha filha. Podia ser aí, Daniel Silveira também, né? Daniel Aí tá mais, acho que tá mais... Por favor, né? Vamos mudar isso aí, vamos atualizar. É outro doido também, né? Então, você é doido. Então, mas as mensagens de carinho é muito gostoso. E eu acho que você tocou no que é central, assim, no que eu procuro focar. Claro que crítica sempre vai haver, mas a proporção, a quantidade de gente que tem enaltecendo o nosso trabalho perto daquelas... da quantidade de gente que tem criticando, acho que é 10-1, é o que você falou. Então, eu procuro focar naquelas que estão elogiando, que estão dando incentivo. Uma coisa que eu gosto muito de receber, Rodolfo, dica. Quando me mandam alguma coisa, eu fiz alguma coisa errada e me falam. Sim. Outro dia eu recebi uma dica de português. Eu não vou ter o... Uma dica de português? Não, eu gosto muito disso. Sabe quando... português de Portugal. Uma dica de português. Dica não, uma correção. Assim. Eu falei algo errado no ar e aí a pessoa, muito gentilmente, eu acho que para fazer isso, a pessoa tem que gostar. Sim. Porque é um gesto de carinho fazer isso, a correção e quando ela é feita em privado, especialmente, porque isso é uma coisa que eu aprendi desde cedo e eu valorizo muito. Quando você quer elogiar, elogie em público. Para criticar, critique em particular. Acho que isso é uma regra para a vida, Perfeito. Né? E aí, quando a pessoa se dispõe, tira um tempo dela para te mandar uma mensagem para te corrigir por um erro que você cometeu, seja de informação, seja de gramática, de português, acho que é uma coisa muito bonita. Até lembrei qual é o erro que eu cometi. Eu falei adequem. Quando o ministro determinou que eles se adequem. Mas a pronúncia correta é adequem. É igual a de recuem. A pessoa que me escreveu... eu não sabia disso. Eu não sabia. Professor Pascoal. Quem foi o professor Pascoal? Eu acho que ela é uma professora. É uma seguidora minha, eu acho que ela é uma professora. Pena que eu não tô com a mensagem aqui em destaque. Mas ela me mandou assim de uma forma tão didática, paciente, generosa, e dando esse exemplo, falou: olha, a pronúncia de adequem não é adequem porque ela é igual a de recuem, que eles recuem, que eles se adequem. Então, o correto é adequem. Incrível, eu não sabia. Português tem muita coisa aqui. Muita coisa. Mas é adequem o correto. Olha isso, eu não sabia. Eu recebo também umas coisas assim, e eu quero aproveitar muito esse momento para lavar minha alma aqui disso que você está falando, tá? Por quê? Porque eu acho que você teve estudo particular ou não? Sim. Eu estudei em colégio particular. Estudou em colégio particular, ok. Eu sempre estudei em escola pública, ok? Sempre estudei em escola pública. E os estudos que eu tive não foram dos melhores. Eu tive que aprender muita coisa depois de adulto. Muita coisa depois de adulto. Na faculdade eu cometia muitos erros. E ainda cometo. Onde eu quero chegar? Que a forma com que eu me comunico aqui no Podcast Sem Filtro, as pessoas estão pouco se importando com o português que eu estou falando. Elas estão aqui porque são fãs do podcast e porque querem saber mais da vida do convidado do que da minha vida, porque elas já sabem. Então é por isso que a gente está contando a sua história aqui. O Podcast Sem Filtro, ele tem a premissa de contar boas histórias. E todo mundo tem uma boa história para contar. Quando eu fui para a Jovem Pan, eu não entendi qual que era a comunicação. Eu estou na televisão, estou no YouTube, estou no rádio. E eu continuei me expressando do jeito que eu me expresso aqui. Perfeito. É perfeito para você que tem um coração bom, que é um menino de Deus, glória a Deus. Mas para esse mundo, não. Entendi. Cara, seu português é errado, você não fala, você fala alto, você fala gritando, que não sei o quê. Mas assim, enxurradas de hater falando. Então, se você é um professor de português... Eu não queria muito saber o nome dessa sua... Eu também. Eu não vou achar porque faz tempo aqui, deve estar